Fala galera, aqui quem tá falando é Alexandro Gomes, estamos aqui de volta para mostrar para vocês aí mais um pouquinho do Projeto Antar. Esse daqui é um vídeo sobre a Guerra Civil, né, continuando aí o vídeo da Guerra Civil anterior. Nós estamos falando um pouco sobre a batalha que aconteceu da invasão do norte ao sul, né, de Olinha, no ano de 322 para frente, começa 321, mas basicamente as batalhas começam em 322 do reino oliniano para frente, né? Essa guerra é a guerra, o início da guerra, né, entre Lóden e o rei do norte, o Olin primeiro e Lóden segundo. E o rei fez aquela carta, né, dizendo, bom, você disse que o Lóden tinha enviado uma carta para o rei falando, se você quiser, entendeu? Eu sou o rei do sul agora, se você quiser a gente não guerreia e eu sou seu aliado completo e tal, mas as taxas do sul, tudo que acontecer no sul, eu que resolvo, né? É meu. E aí, óbvio, o rei não ia aceitar isso, ele falou, e o Lóden tinha falado, ou você aceita, ou nós vamos pra guerra, muita gente vai morrer, desnecessário e tal. Óbvio que não é desnecessário, né? É desnecessário para ele, mas para o rei do norte não era. Então, o rei do norte fala, bom, você queria ir por guerra ou por paz, né? Então, que tal a gente jogar um jogo? Resta um. E enviou essa cartinha que nós estamos vendo aí na tela, que é a cartinha do rei Lóden, né? Rei de copas, contra o Duque Elisário, que é o dois de espada, né? Lembrando que o Olin I, ele se considera o rei de espadas. Então, tipo assim, ele é o topo da cadeia. Ele tem um exército enorme, uma marinha extremamente bizarra, né? Que ele usa para conquistar outros reinos, né? É assim que ele conquista, uma máquina de guerra incrível, né? Da família real inteira, né? Todos eles têm frotas e tropas assim preparadas, treinadas e acostumada com cruzadas, né, que eles fazem o tempo todo. E aí essa batalha que nós vamos falar hoje é a batalha pelo Mar do Leste ainda. Eles estão fazendo essa invasão, né? Então o rei envia o Duque de Olisário, que é um primo do rei, um menor, né, um duque, e aí para ele atacar a costa, né, e começar a fazer as cabeças de ponte, né, as cabeças de praia, para que a invasão aconteça. Então essa é a primeira leva, só para desarmar mesmo, para ver as defesas, fazer um teste de defesa. E aí ele envia, Duque Elisário, ele tá com 10 naus de guerra e 10 corvetas, contra o Lóden, que está com 4 naus de guerra, 6 fragatas, 12 corvetas e 20 escunas, né? Então o Duque de Olisário, ele envia no meio as naus de guerra, são muitas naus, e a nau de guerra tem muitos canhões, né? E como proteção lateral, ele manda as corvetas, né? As corvetas são mais rápidas, só que elas aguentam bem menos dano, né? Elas afundam rápido em si, se tiver focado. Mas a ideia dele era ele chegar na praia, né? A praia, ela tá basicamente nessa parte aqui. E ele literalmente sacrifica. A ideia dele é sacrificar todas essas corvetas. As corvetas estão cheias de soldado. A ideia é os soldados cair na água, né, com essa destruição dos navios, e o Lóden ficar com aquele impasse de tipo, pô, vou deixar a galera toda se afogar, ou eu vou resgatar eles como prisioneiros de guerra, né? E os prisioneiros de guerra, eles valem muito, né? Valem muito. Principalmente para o rei Olin, que paga todos os soldados, né? Tipo, resgata todos os soldados. Essa é uma característica deles. Então, isso faz ele dividir a frota para pegar as pessoas que estão se afogando, né? Que estão no mar, enquanto as naus de guerra continuam. Então, vamos ver aí
que acontece, né? Aqui eles já começam a abrir, né, para defender as naus de guerra, e o Loden, ele começa a abrir para fazer um U aqui para fechar e atacar nas laterais, né? Só que primeiro ele tem que andar de frente e depois virar os navios. Esses navios aqui já estão, esses daqui eles vão dar a volta e esses daqui já estão virados. Essa parte de trás toda já está virada, então ele só vai abrir com os da frente e para bombardear os que estão passando. Esses daqui estão de frente, então não tem como eles atacar, mas quando eles passarem essa linha, eles conseguem bombardear para os dois lados todos os navios. E aí o U começa a fazer, ele começa a abrir e fechar o cerco, enquanto esses daqui vão espaçando e vão abrindo cada vez mais, literalmente, para eles combater com esses navios laterais e para que as naus de guerra recebam o mínimo de dano possível. As escunas, né, que estavam dando a volta no anterior aqui, elas dão a volta, só que esses daqui já estão muito adiantados, então elas retornam à posição para... Lembrando que o vento aqui, tá vendo? É um vento forte, 3, do norte para o sul, né? Para a gente entender aí aonde que está pegando o vento aí nas velas, né? Então, as escunas, elas começam a abrir, só que elas vê que estão muito distante e as escunas precisam de estar bem perto para fazer dano, né? Porque ela não tem canhão de distância, canhão de proximidade. E aí elas retornam à posição aqui inicial para elas poder voltar e entrar no combate. E as escunas normalmente elas atacam em dupla para que a da frente seja defesa e a de trás seja mais dano mesmo. Mesmo que a da frente esteja atirando, porque aí é tiro duplo, né? Porque se elas ficar só em linha, é muito fácil delas todas serem destruídas, né? Elas são muito fracas. E aí o que acontece? Ele continua indo para frente com toda velocidade e ele começa a passar no meio aqui dessa formação, né? Que está em linha, que eles estão virados para frente para atirar neles, né? Fazer o tiro focado aqui. E aí eles passam nessa lateral e aí começam a bombardear, enquanto esses daqui, quando passam, estão sendo atacados também. Eles são atacados nessa direção aqui. As escunas de cá, elas também se posicionam para pressionar aqui esse fundo, e essas daqui já chegam para frente, já estão próximas aí, atacando essas corvetas quando estão passando. E aí nós temos essa aproximação que eu falei, então elas já se posicionam para tiros focados aqui, enquanto as escunas elas estão dando a volta aqui para tentar pegar toda essa coluna quando eles chegarem aqui. A mesma coisa essas escunas que estão aqui em cima. Posição feita, tiro completo nessas formações aqui de corveta do vermelho, né, que é do Duque de Olizar. E aí nós temos as escunas novamente dando a volta aqui, elas iam para cá, resolveram voltar. As escunas ficam um pouco perdidas, né, essas daqui, porque elas iam fazer aqui, mas depois vê que o adversário está entrando, então elas preferem dar o contorno e tentar fechar o cerco e ir atrás dessas embarcações. Enquanto isso, todas as naus de guerra passam atirando focado nessas duas armadas aqui, né, nessa nau de guerra e nessa fragata que está aqui, enquanto essas corveta do Duque de Olizar, elas pressionam, fecham para defender as naus de guerra, né? E aí nós temos aqui que várias corvetas do Duque de Olisário, né, que é do rei Olim I, eles são afundadas, né, porque é muito foco de tiro, é muito canhão mirando para elas, mesmo que elas dão alguns danos em algumas
fragatas não, isso aqui é corveta também, corveta do Loden, elas começam a afundar, são muitos danos, afunda quase todas aqui, acho que afundam, e por consequência de passar todas essas naus de guerra atacando nos mesmos, eles também afundam esses dois, a nau de guerra e uma corveta, uma fragata do Loden, e com a aproximação dessas escunas, né? As escunas são muito fracas, elas afundam várias aqui, e aí ele decide recuar para usar todas essas daqui para recolher as pessoas que estão na água, né? Ele volta para fazer os prisioneiros de guerra, porque afinal eles precisam de dinheiro, né, para manter tudo isso funcionando, né? Toda essa guerra, a máquina de guerra, ela é muito cara. E aí, enquanto eles passam aqui, essas naus de guerra, elas entram em linha com essas 3 naus e elas vão seguindo enquanto se bombardeiam. E as fragatas aqui, elas são mais rápidas, né? Elas fazem o contorno para também ajudar a atirar. Lembrando que eles ficam normalmente, né? Aqui está posicionado assim, mas eles ficam nessas entradas aqui que eles conseguem bombardear. Então, o Olisário continua com seu plano, né, de chegar na praia, porque ele precisa desembarcar essas tropas que estão nesses navios repletos, né? Aqui ele deixa muita gente para trás, mas esse já era o plano, né? Para dividir as forças do inimigo, que são muito maiores, né? Se pensar que era 20 contra, deixa eu ver, 20, 30, 36, 38, 42, né? Então, 20 contra 42. E aí ele dá sequência, né, ao seu ataque de desembarque, né? Na verdade, a preocupação dele nem é dar dano, é chegar na praia. E aí as escunas atrás, as escunas aqui, elas retornam para pegar as pessoas que estão na água. Enquanto isso, esses navios continuam seguindo e se bombardeando. Essa nau que está mais para trás começa a ser focada, né? Porque a ideia é reduzir ao máximo a quantidade de nau de guerra que vai desembarcar na praia. E aí nós temos que, enquanto eles estavam seguindo, toda a frota de nau de guerra, elas viram aqui e entram entre os navios do Loden, né? Bombardeando e atacando na vela. A ideia deles é tirar essas naus de circulação, porque elas dão muito dano, né? Esse daqui já está quase afundando, esse aqui também. Então, essas 3 já estão quase afundando. A de trás, ela está sendo focada por tiro. Essas daqui começam a avançar. Então, eles entram dentro mesmo do inimigo para eles atirar nas velas e capturar essas duas aqui, porque elas, quando esses daqui viram, elas têm que virar e elas param, né, para bombardear e aproveitar tiro. Mesma coisa acontece com essas daqui, e elas passam atirando bolas com corrente, né? São 2 esferas ligadas com corrente que eles atiram nas velas para rasgar as velas e até quebrar os mastros. Enquanto isso, os de trás estão recolhendo os náufragos, né? Os que afundaram aqui. Então, basicamente, toda essa frota aqui de trás, ela para porque as escunas não cabem a quantidade de pessoas. Então, eles precisam de usar essa frota aqui toda para conseguir resgatar todas as pessoas que estão na água. Então, isso dividiu a força extremamente aqui atrás. Senão, se essas daqui estivessem do lado de cá, junto com essas daqui, provavelmente afundaria essas naus de guerra, mesmo que elas aguentem muito dano, né? Então eles entram no meio, inutiliza essas 3 naus de guerra e vão capturar essas fragatas, né? E aí é isso que acontece, né? Elas passam aqui no meio, essa nau de guerra fica para trás
com muito dano, tudo isso aqui está focado nela e isso é desastroso, né? Essa daqui também está com muito dano aqui. Na verdade, eles focam nessa daqui. Essa daqui ela consegue ir embora. E essas três perdem as velas. Três Nau do Loden perde as velas e ficam basicamente inutilizados para movimento, ainda com os canhões ativos. Enquanto isso, as frotas, né, do Olisário, elas jogam os ganchos e duas naus de guerra enganjam nessas duas fragatas aqui do Loden. Com isso, essas daqui continuam, conseguem chegar à praia, enquanto essas daqui capturam mesmo, né? Entram no navio e começa uma batalha por esses dois navios. Lembrando que o Loden tá com a tropa dele mesmo na praia, esperando para a defesa caso os navios falhem, né? E aqui falharam, né? Não conseguiram defender todas as tropas, as frotas que iam levar as tropas para a praia. Então, todos os barcos dele tá com o mínimo possível para movimentação e tiro. Então, ele tá com o exército na praia e aí fica muito fácil você tomar o navio. Por isso que ele estava lutando de distância. Aqui foi porque o inimigo passou perto dele. Como esses dois navios pararam para atirar, eles pararam do lado, jogaram os ganchos enquanto bombardeavam, entraram nos navios e tomaram esses navios aqui para a força do Olisário, enquanto todos esses navios focavam nessas naus atrás para afundar. E aí você tem aqui o foco, né? Essa nau a nau de baixo, ela consegue passar. Essas daqui já estão levando os barquinhos individuais, né? As canoas, né? As de tripulação, cabe 12, para a praia. Já começam a ser bombardeadas, porque na praia tem torres que o Loden preparou, né? Para atacar os navios. Então começam a ser atacados. E aí essa daqui afunda, né? É um foco direto. E essas todas que foram capturadas, elas focam na nau de guerra do Loden para afundar. Então estão focadas, enquanto essas todas aqui estão focadas na do Olisário, terceiro. Essas daqui estão focadas na do Loden, segundo. Enquanto essas daqui já recuperaram todo mundo, entram em linha e estão seguindo para fazer a formação de combate. E aí você tem movimento para posição. As naus que estavam sem as velas, né, são guinchadas por essas corvetas, né? São 4 corvetas puxando 2 naus de guerra. A nau de guerra que eles focaram, ela afunda. E também uma nau do Olisário também afunda, que era aquela que eles estavam focando, né? As fragatas e as corvetas que sobram, elas fazem um paredão para proteger tiro, e essas daqui continuam para fazer uma linha e deixar também os soldados que estão nessas 2 naus de guerra na praia, né? Enquanto essas daqui estão sendo bombardeadas, o Loden colocou na praia são catapultas, né? São aquelas catapulta grande, eu esqueci o nome agora, mas elas são para bombardear mesmo, elas ficam bombardeando os navios, dando um dano, só que assim, elas não têm uma precisão de tiro muito boa, ainda que o Loden tenha colocado só tenentes de tiro, né, capacitados, acertar um navio não é muito fácil com uma catapulta. Então, ele consegue aqui ir com esses barcos até a praia. Esses daqui já deixaram as tropas. Esses daqui entram em linha. Todas essas naus de guerra saem da distância de tiro aqui. As tropas já desembarcam. Essas daqui também chegam próximo para desembarcar. Entram em linha todo mundo, enquanto as frotas do Loden estão se posicionando para entrar em linha
e entrar em combate com essas daqui, para que a tropa da praia fique sem suporte, né? Porque a ideia é os navios revezarem, entrarem em linha de tiro aqui e bombardear a praia, né? Mas com essa frota entrando aqui em linha e indo contra eles, é impossível eles conseguir fazer esse suporte na praia, o que vai dificultar a batalha na praia, né? Para abrir uma cabeça de praia. Aqui, os dois últimos navios estão deixando as tropas. As forças do Loden, eles já entram em linha aqui, deixando as escunas atrás, né? Os navios mais fortes vão ficar na frente, eles estão se posicionando. Esses daqui que estavam sendo rebocados são rebocados de volta, para eles também entrar em linha e ajudar no foco de canhões. E aí você tem a formação final, que são as escunas atrás para atirar quando o inimigo estiver próximo, e as fragatas, as naus de guerra. Na verdade, as naus de guerra estão bem aqui atrás, né? Elas conseguem atirar nessa distância aqui. As fragatas e as corvetas, né, do Loden, elas ficam na frente, fazendo uma formação assim, maravilhosa para rank de tiro, né? É muito dano que elas vão conseguir fazer nessa posição. E o adversário está com poucos canhões, né? Pensando em relação a essa quantidade, ainda que seja naus de guerra, que tem extremamente mais poder de fogo e também um casco muito mais espesso, né? Elas vão lutar em desvantagem pela quantidade de canhões aqui. E aí, eu vou parar por aqui, né? Essa batalha naval aí, porque essa é a primeira fase da batalha, né? O Loden, ele leva a boa, ele tem poucos navios afundados em relação à quantidade que foi afundada do adversário, né? E ele capturou muita tropa, então quando ele desembarcar tudo isso aí e levar como prisioneiro e depois receber, né, o valor para liberar essas tropas, isso ajuda muito a financiar a resistência, né? O Sul tem que resistir tempo suficiente para ele conseguir que os aliados se movimentem e fazer toda essa trama política, né, para ele receber um suporte dos inimigos de Olínia, que vão ajudar para manter, né, porque eles querem reduzir mesmo Olínia, que ela é expansionista, ela quer o continente todo para ela, todo mundo sabe disso, já conquistou 3 reinos, de todos que tem ali no continente, ela já está com a maioria, então eles querem lutar contra de qualquer forma. Então finaliza a batalha dessa forma, né, com as tropas na praia, as frotas com o mínimo necessário para canhão e tiro, igual às do Loden, né? E aí vai ter essa segunda fase da Batalha do Mar. Eu vou ver se no próximo vídeo eu trago a batalha na praia, que é uma batalha muito intensa, sangrenta, extremamente devastadora, porque as tropas que atacam a praia, elas enfrentam uma paliçada com arqueiros em cima, então é muito dano para eles conseguir tomar a paliçada, e mesmo assim é um combate muito intenso. Bom, galera, era isso que eu queria passar para vocês aí nessa segunda batalha da Guerra Civil. Eu espero que vocês estejam gostando. Se você não sabe o que é o Projeto Antar, vale muito a pena você entrar no link que tem em cima no canal, que é da Catarse. A Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo, é por lá que a galera financia esse projeto, e também é por lá que você pode se tornar um nobre. Por exemplo, o Loden, ele é um jogador real, é uma pessoa que investiu no pacote de príncipe herdeiro, e por isso que ele está aqui na batalha. Ele que criou, né? Ele que resolveu mesmo emancipar o Sul e se tornar rei, né? Então ele adquiriu o pacote de príncipe herdeiro, mas ganhou o pacote de rei, né? Porque por enquanto ele é o rei do Sul. Enquanto ele segurar aí, ele tá no pacote de rei. Então
um pacote que custava A e o outro que custava B, ele conseguiu muito mais, extremamente mais, com um valor muito mais alto em relação ao dele, mas o que dá mais poder, né, o que dá muito mais coisa para ele. E para você ser um nobre aqui, você participar disso aqui que eu estou falando, basta você ir lá na Catarse, assinar um dos pacotes. Os pacotes começam de R$ 5 mensais, bem baratinho aí para você ser um duque, até você ser um imperador, né? Que é literalmente você ter vários reinos que você pode fazer seus ataques, invadir reinos e ter batalhas como essa daqui sendo comentadas aqui. Os vídeos vão sempre ao ar semanalmente. Já tem várias batalhas que aconteceram já nas guerras, né, do Sul, e nós vamos acompanhando, e também você aparece lá na revista, né, a revista Antar. Ela é um suporte e tudo isso está sendo feito para escrita do livro. O primeiro livro chama Sangue Azul, o Rei de Ferro, e é isso, né? Se você puder, se você quiser, financie esse projeto lá, vira um nobre, e não esquece de compartilhar esse vídeo, de dar like, de se inscrever e de comentar também, né? Isso é muito legal, eu gosto muito de responder ali a galera. Por enquanto o projeto, a divulgação é pequena, mas a gente vai expandir. Então a ideia desse canal aqui é já ter bastante vídeo pra galera quando chegar entender tudo que tá acontecendo aí nessa batalha, beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo e até mais, galera. Fui!